O caso de hoje se passa em Santa Catarina e conta a história de uma jovem de 20 anos que teve seu destino alterado de forma brusca em um caso inicialmente tratado como um acidente. Esse roteiro é baseado em vídeos, artigos e notícias sobre o mesmo assunto, ou seja, tudo o que dissermos aqui já foi publicado antes, não temos a intenção aqui de chocar os espectadores e muito menos de desrespeitar a vítima ou seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir detalhes desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você. Hoje vamos falar do caso Gabriela Custódio. Essa história se passou em Santa Catarina, mais precisamente em Pirabeiraba, que é um distrito do município de Joinville, cidade situada ao norte do estado, próximo ao litoral. Pirabeiraba conta com uma população estimada em pouco mais de 4.400 habitantes, segundo dados do IBGE em pesquisa realizada no ano de 2014. O foco da história é Gabriela Custódio Silva, carinhosamente chamada de Gabi, que nasceu em abril de 99 em Itajaí, era filha mais nova de Valdirene e Marcelo. Ela tinha também uma irmã chamada Andresa e, segundo as fontes, ela nasceu de uma gestação muito bem planejada e esperada, principalmente pela irmã, que era 5 anos mais velha que ela e ficou muito empolgada ao saber da gestação da mãe. Ainda na infância, a Gabriela e sua família se mudaram de Itajaí para Joinville, pois os seus pais queriam dar mais qualidade de vida para as filhas. Ela era descrita pelos familiares como uma garota muito alegre, sorridente e muito esforçada, mas que também não baixava a cabeça facilmente, tendo um gênio forte. É dito que ela sempre correu atrás dos seus sonhos e objetivos. Ela teve o seu primeiro emprego aos 15 anos e com 20 comprou o seu primeiro carro. Segundo as fontes, o objetivo dela era estudar e se tornar professora, pois ela tinha muita afeição por crianças e dizia aos seus pais que iria encher eles de netos, pois ela pretendia ter 4 filhos e ser mãe antes da sua irmã mais velha. Ela fazia amizades facilmente e foi assim que ela conheceu Thaíris, uma jovem de 21 anos. Elas se aproximaram quando passaram a trabalhar juntas, isso em uma empresa de logística, e acabaram se tornando grandes amigas. Elas frequentavam a casa uma da outra e se falavam todos os dias por mensagens e se viam também frequentemente aos finais de semana. Em 2018, a Gabriela estava morando em Joinville com a irmã Andresa, que era casada. Elas passaram a morar juntas, pois os pais delas haviam se mudado para Penha, em Santa Catarina, para tocar um restaurante da família, mas para Gabriela era melhor continuar em Joinville, já que ela estava bem, tinha emprego e vivia estável por lá. No final, então, do mesmo ano, a Gabriela foi buscar a irmã no trabalho e lá ela acabou reencontrando um amigo de infância chamado Leonardo, que trabalhava como representante comercial. Eles se reaproximaram e disso começaram a namorar. Gabriela e Leonardo haviam estudado juntos quando criança e chegaram a morar na mesma rua durante a infância. Ela estava fazendo um curso de administração e pretendia voltar à faculdade que ela havia trancado no início de 2019, e na mesma época, após cerca de 4 meses de namoro, o Leonardo a pediu em casamento. O pai da Gabriela, Marcelo, conta que a família achou um pouco precipitado que eles se casassem em tão pouco tempo. Ele também relatou que o Leonardo foi com a Gabriela e os pais dele até onde os pais dela moravam para conversar com ele, o pai dela, com a mãe dela, e a Gabriela disse que gostava muito do Leonardo, então ele acabou consentindo a união. Eles se casaram, a Gabriela fez um chá de panela com as amigas em maio de 2019 e o casal alugou uma casa onde eles foram morar. Quando foi no dia 23 de julho de 2019, o Leonardo avisou por mensagem à família da Gabriela que havia acontecido um acidente e não disse mais nada, nem mesmo onde
Gabriela estava ou o que de fato aconteceu. O pai da Gabriela contou que para descobrir alguma coisa, ele teve que passar por vários hospitais até encontrar a filha, pois o Leonardo não atendia as ligações e não respondia às mensagens da família. E foi assim que eles descobriram que a Gabriela tinha sido vítima de um ferimento por arma de fogo. A polícia foi informada e começou então a investigar o caso. Os investigadores descobriram através de imagens de câmeras de segurança do local que quem havia levado a Gabriela para o hospital foi o Leonardo. As imagens mostravam que ele, chegando ao local em seu carro, uma Captive, deixou a Gabriela no hospital e saiu apressadamente em pouco mais de um minuto. O velório da Gabriela aconteceu por volta das 15 horas de uma quarta-feira, 24 de julho de 2019, na Capela São João Batista, em Penha, e reuniu muitas pessoas entre parentes, amigos, conhecidos e populares que tinham o objetivo de prestar solidariedade à família. O enterro aconteceu no dia seguinte, 25 de julho, às 9 da manhã, no cemitério da Armação, também em Penha. No início de agosto de 2019, familiares e amigos de Gabriela organizaram uma passeata. Foi fretado um ônibus que levou cerca de 40 pessoas, além de vários carros com outros participantes que também compareceram na Praça da Bandeira. De lá, eles seguiram até a frente do Fórum de Joinville, onde distribuíram rosas brancas, levaram faixas, usavam camisas com a foto de Gabriela e pediam por justiça e o fim da violência contra as mulheres. Durante as investigações, foram descobertos alguns detalhes sobre a vida do casal. Logo no início do casamento, a Gabriela decidiu sair do trabalho na empresa de logística e estava recebendo seu seguro-desemprego. Na época, ela preparava um veículo para em breve trabalhar como motorista de aplicativo. A Thaíris, a amiga que sempre estava com ela, contou que achou estranho essa ideia dela largar o emprego para trabalhar como motorista, mas a Gabriela dizia apenas que não estava mais feliz na empresa. A família dela conta que desde o momento que ela foi morar com Leonardo, ela começou a se distanciar dos familiares. Os pais tentavam encontrar com ela ou a visitar, mas ela sempre dizia que não estaria em casa. Uma amiga de infância dela contou que a última vez que esteve com Gabriela foi no chá de panela e chegou a dizer, abre aspas, ela me contou sobre algumas brigas entre eles e eu disse para ela terminar com ele e aí ela começou a se distanciar mais. Antes de morarem juntos, a gente saía bastante com os dois. Depois que moraram juntos, eles ficaram mais distantes de mim. Fecha aspas. Esse distanciamento fazia com que as pessoas mais próximas de Gabriela passassem a ter certas ressalvas, digamos assim, a respeito do Leonardo, mas até então não havia nada de errado com o relacionamento aparentemente. Andresa contou que a última vez que viu algo estranho foi quando o Leonardo estava esperando a Gabriela e por algum motivo ela se atrasou. Ele ficou muito agitado com esse atraso e começou a se referir a Gabriela usando palavras de baixo calão. Nessa investigação, algumas coisas chamaram a atenção. Segundo a polícia, o Leonardo transportou a Gabriela para o hospital no porta-malas do carro. E depois que saiu do local, é dito que ele falou no telefone com seu pai e disse, abre aspas, pai, matei a Gabriela, acabei com a minha vida, fecha aspas. E o seu pai respondeu, meu Deus, meu filho. O Leosmar, pai do Leonardo, descartou então uma arma que ele tinha em casa, que era ilegal, e posteriormente descartou também os celulares da Gabriela e do Leonardo. Descobriu-se também que o suposto acidente teria acontecido na casa dos pais do Leonardo. Os policiais então foram até essa casa, já que ele não havia sido encontrado na casa que ele morava com a Gabriela, e justamente no momento da chegada da polícia, dois homens estavam saindo de lá com o carro do Leonardo. Esse veículo foi abordado e o motorista foi autuado por estar dirigindo sob a influência de álcool. Esses homens disseram serem amigos do pai do Leonardo e afirmaram que pretendiam levar o carro de volta para a casa onde o Leonardo morava. Depois de serem ouvidos, eles foram liberados a princípio. O Leosmar, o pai do Leonardo, foi então levado para prestar esclarecimentos e ele deu a versão dele dos fatos,
Deus, foi liberado inicialmente. A mãe do Leonardo também foi ouvida e contou que estava na lavanderia quando ouviu um som de disparo. Mas quando chegou na cozinha, o Leonardo já havia saído para levar Gabriela para o hospital. Ela também contou que sequer sabia da existência de uma arma na casa dela. Foi feita então uma reconstituição dos fatos, de acordo com os dados que o pai passou, e o delegado afirmou que o modelo da arma utilizada não era automática, portanto era muito difícil acontecer um acidente, já que mesmo com uma munição no interior dessa arma, seria necessário o acionamento mecânico do gatilho para haver um disparo. E o Leonardo, que até então estava sendo procurado, se apresentou na delegacia 2 dias após o fato. Ele foi conduzido pelo seu advogado e no trajeto ele chegou a gravar um vídeo chorando e dizendo que tudo o que aconteceu foi um acidente e que ele estava sofrendo ao ler os comentários que estavam sendo feitos nas redes sociais, pois ele também tem família e que amava Gabriela. Na delegacia, ele foi ouvido. Segundo ele, em 23 de julho de 2019, eles foram até a casa dos pais dele para ver uma arma que o pai havia comprado no dia anterior. Segundo Leosmar, pai do Leonardo, a Gabriela teria ficado curiosa para ver essa pistola. O Leonardo então pegou o objeto, que segundo as fontes estava guardado com o carregador dentro da estrutura do sofá da sala, e levou até a cozinha da casa, onde a Gabriela estava, e segurando a pistola na palma da mão, ele se aproximou para mostrar para Gabriela, mas segundo Leonardo, nesse momento, houve um disparo acidental que atingiu o lado direito do peito de Gabriela. Leonardo então relata que socorreu a esposa às pressas, levando-a para um hospital chamado Bethesda. Chegando lá, ele deixou a Gabriela em uma maca e, segundo as fontes, disse que iria até o carro pegar documentos necessários para fazer a ficha da paciente, mas na verdade ele fugiu do local enquanto a Gabriela recebia o atendimento médico. Os médicos dizem que na verdade ela já chegou na unidade hospitalar sem sinais vitais. Foi feita uma tentativa de reanimação por cerca de 20 minutos, mas as manobras de ressuscitação não surtiram efeito e foi constatado que ela já estava sem vida. Leonardo disse que descartou a arma com a ajuda do pai no Canal do Linguado, entre Joinville e São Francisco do Sul. Sobre os celulares dele e da Gabriela, o Leonardo alegou que sumiu com os telefones para que a família dela não descobrisse que ela era usuária de maconha. Ele também foi questionado sobre o porquê a Gabriela teve a roupa trocada, pois os pais haviam recebido no hospital outras peças de roupa sem a perfuração do tiro que atingiu Gabriela, mas ele disse que as roupas que foram entregues à família eram peças que seriam usadas por ela para uma possível internação, que eram roupas extras. A princípio, o Leonardo foi liberado após prestar depoimento, mas no dia 9 de agosto foi expedido pela justiça um mandado de prisão preventiva contra ele, que foi cumprido ainda no mesmo dia, e ele foi preso, acusado de crime de feminicídio e levado ao presídio regional de Joinville. Quando solicitado que o Leonardo e o Leosmar fossem até o local do descarte da arma para que eles apontassem o lugar preciso onde o objeto foi jogado, ambos se recusaram. A arma e os telefones celulares nunca foram encontrados. Ainda em agosto, o Leosmar foi acusado de posse ilegal de arma de fogo e fraude processual por ter descartado a arma e os celulares, mas pôde responder em liberdade. Os amigos que estavam com o carro do Leonardo foram indiciados por fraude processual e respondem em liberdade. A mãe do Leonardo não foi indiciada, pois a justiça entendeu que ela de fato não teve qualquer participação no que aconteceu. Os advogados do Leonardo chegaram a entrar com um habeas corpus, alegando problemas de saúde do réu, mas o pedido foi negado e ele foi mantido preso para aguardar o julgamento. Em 16 de fevereiro de 2020, o Leosmar, que estava aguardando o julgamento em liberdade, foi encontrado sem vida dentro do seu próprio carro, às margens da BR-208. Ele havia sido baleado, estava com as mãos amarradas para frente. As investigações apontaram que ele foi vítima de um crime de execução, mas que esse crime não está relacionado em nada
com o caso de Gabriela. Os amigos que estavam com o carro do Leonardo acabaram sendo inocentados pela justiça e tiveram as acusações suspensas. O julgamento do Leonardo havia sido marcado, mas foi cancelado por 2 vezes devido às restrições da quarentena, e ele foi julgado só em 27 de outubro de 2020. Ele foi levado ao júri popular e uma das questões levantadas durante o julgamento foi por que ele levou a Gabriela ao hospital no porta-malas do carro. O delegado participou como testemunha no julgamento e relatou que em 21 anos como policial nunca tinha visto uma arma como aquela disparar sozinha e que o fato dos celulares terem desaparecido atrapalhou as investigações, já que os aparelhos não puderam passar por perícia. O delegado também contou que uma testemunha havia dito que, em maio, Gabriela se recusou a ir a uma festa com Leonardo e ele se mostrou muito irritado. Essa testemunha também disse que Gabriela falou que o marido tinha uma arma. E isso dava a entender que a arma não era do pai dele, e sim dele, e que já havia sido adquirida há mais tempo. O julgamento durou quase 11 horas. O júri foi composto por 7 pessoas. Não foi aceita a acusação de feminicídio, e sim de homicídio doloso, com o agravante de ter impossibilitado a defesa da vítima. E o Leonardo recebeu então a sentença de 12 anos em reclusão de regime fechado e segue cumprindo pena. Comente se você já conhecia esse caso, se sabe mais detalhes que eu acabei não falando aqui e pode também sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.